GSM. Quer saber o que isso significa numa garrafa, qual é a história por trás e muitas outras coisas a respeito disso? Fica até o final do vídeo que tem muita coisa para você saber sobre isso. Olá, amante do vinho. Bem-vindo ao Amado Vinho, eu sou o Arthur e hoje eu vou falar sobre um dos cortes mais famosos, mais emblemáticos do mundo do vinho, que é o GSM. Primeiramente, ele é um corte, ou uma assemblage, ou um blend. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, que significa que é um vinho feito com mais de um tipo de uva, ele não é varietal, e que nesse caso é uma sigla, GSM, para as 3 uvas utilizadas nesse corte. O G é de Grenache, ou Garnacha, em espanhol, o S de Syrah, ou Shiraz, também conhecida, e por último o M de Mourvedre, ou Monastrell, na Espanha, como é conhecida essa uva. Então são 3 uvas emblemáticas, que existem vinhos varietais, ou seja, feitos só com esse tipo de uva, por exemplo, um vinho 100% Syrah, mas o corte ele é muito emblemático, ele é muito famoso e teve origem no Côte du Rhône, que é uma região da França emblemática, famosíssima internacionalmente, quiçá universalmente por esse tipo de corte. Só que deixa eu fazer uma observação, apesar do corte ter esse nome GSM, lá na Côte du Rhône você pode utilizar até 19 tipos diferentes de uva para fazer o corte. Então, o GSM, essas 3 uvas, elas são as mais utilizadas, são as mais famosas, e muitos cortes são feitos só com essas 3. Mas você pode usar até 19 tipos diferentes de uva na hora de fazer. Então, né, haja uva, haja corte, haja experiência do enólogo para fazer um corte ali bem feito com todo esse tipo de uva que tem por lá. Inclusive, é lá no Côte du Rhône que existe o Châteauneuf-du-Pape, que é um vinho também extremamente famoso internacionalmente, já tem muita história, e tem esse nome que em francês significa que é o Castelo Novo do Papa. E aqui uma curiosidade interessante da história, que para quem não sabe, lá nessa região da França já foi o Vaticano da época, já foi a residência do Papa, né, a sede de toda a Igreja Católica. E justamente por ser um castelo do Papa, onde o Papa residia, para ser mais preciso, era na cidade de Avignon, na França, ali na região, né, do Côte du Rhône. Isso aconteceu durante o século XIV, então o Papa era o Clemente V. Então, um pouquinho de história aí para você. Como eu já comentei em outros vídeos, né, vinho está muito carregado com essa carga de história. Fica aí mais um aprendizado para você. Mas voltando a falar especificamente do vinho. E por que essas 3 uvas se tornaram tão famosas, ou esse corte deu tão certo? Pensa que é mais ou menos como as Panteras, ou então os 3 Mosqueteiros, vamos dizer assim. Você tem 3 pessoas, né, ou 3 indivíduos que sozinhos eles fazem bastante coisa, mas quando se juntam, né, tipo a iniciativa Vingadores ou algo nesse sentido, para quem pegar cada uma dessas referências aí fica mais fácil de entender. Nesse corte a gente tem, por exemplo, a Garnacha, que ela traz um pouco mais de leveza, de suavidade. Ela tem um aroma que pode puxar um pouco de frutas vermelhas, algumas especiarias como a canela, e traz essa leveza para o vinho que você quer fazer. Enquanto a Syrah, ela vai trazer um pouco mais de corpo, ela tem um aroma que também puxa para especiarias um pouco mais verdes e também traz uma complexidade, um pouco de frutas mais maduras, mais negras assim para o vinho. E por último, a Monastrell, ela é a principal uva que traz cor e estrutura para o vinho, além de alguns aromas mais florais e também puxando até para o couro, dependendo de como é feito o manejo na hora de produzir o vinho. Então são 3 uvas que se complementam muito bem, que elas trazem um equilíbrio para um vinho que fica sensacional. Se você está curtindo o vídeo, está achando interessante, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, para ficar por dentro de muitas outras curiosidades, dicas e me ajudar aqui a crescer no YouTube. E todo o sucesso desse corte não ia ficar restrito só à França. Ainda mais hoje, onde se planta vinho em quase qualquer lugar do mundo, esse corte também foi plantado em várias outras vinícolas ao redor do mundo. E a gente tem ótimos exemplares. E só uma observação, como aquela região lá da Côte du Rhône na França é muito quente, esse corte está mais certo também em regiões mais quentes do mundo. E a gente tem, por exemplo, a Catalunha, na Espanha, Aragão, também La Mancha e Madrid, na Espanha. Nos Estados Unidos, ali na Califórnia, a gente tem a Costa Central. Em Washington, o Columbia Valley. Sul da Austrália também se planta esse tipo de corte, na África do Sul também. E eu já vi alguns exemplares tanto do Chile quanto da Argentina, e até mesmo o Brasil às vezes experimenta conseguir tentar buscar alguma coisa desse corte aqui para agregar complexidade nos vinhos produzidos. E já que ele se planta em tantos lugares do mundo, com certeza tanto as características do vinho podem mudar, como também o seu preço. Falando um pouco, por exemplo, das regiões da Espanha, Sul da Austrália, África do Sul e Califórnia, ele, por exemplo, puxa um pouco mais para amora silvestre e cravo, enquanto na França, em Washington, morango seco e ervas. Então é bem interessante. Na questão do preço e qualidade, por exemplo, a gente pode separar mais ou menos dessa forma. Os de mais alta qualidade vêm do Priorat e Mentria, na Espanha.
e o Châteauneuf-du-Pape, como eu falei antes, na França, enquanto no Barossa Valley, na Austrália, e Santa Bárbara, na Califórnia. Esses costumam ser mais famosos e, consequentemente, ter um preço um pouquinho mais elevado. Mas já que se você quer pagar um pouco menos por esse vinho, por essa qualidade, experimentar esse corte, você pode procurar, por exemplo, do Languedoc-Roussillon na França, La Mancha na Espanha e também alguns outros na Austrália ou até mesmo aqui, que nem eu falei, Chile e Argentina, você encontra os exemplares um pouquinho mais baratos. São preços que você pode encontrar ali R$100, um pouco menos em alguma promoção, até algumas centenas, dependendo da safra que você está escolhendo ou do lugar que você vai querer pegar esse vinho. Também por ser um vinho bem complexo, ele é fácil de harmonizar. O interessante é você harmonizar ele com carnes vermelhas. Algumas opções aqui que eu encontrei são, por exemplo, um filé grelhado ao molho de pimentas, uma polenta mole com ragu de costela defumada e até mesmo, por que não, um hambúrguer. Quando você, vamos conversar aqui, né? Um hambúrguer artesanal, aquele feito de carne mesmo e não processado, nada industrializado. É interessante também para você harmonizar com o hambúrguer, por que não? Eu acho que é uma ótima pedida, é uma ótima descoberta que você pode fazer. E alguns tipos de GSM também, eles podem harmonizar com chocolate 70%. Ou seja, um chocolate que não é muito doce, ele é um pouco mais amargo e pode casar bem com o vinho, com esse corte. Ele também é um vinho que ele tem potencial de guarda. Muitas vezes você pode esperar aí no mínimo uns 4, 5 anos para pensar em beber ele, dependendo de qual lugar você comprou. Principalmente os europeus, eles têm esse cuidado maior de querer guardar um pouco o vinho. Comumente também é um vinho que ele passa por amadurecimento em barrica, então ele é um pouco mais complexo, né? Ele não fica só com aquele cheiro da fruta, mas também carrega um pouco mais de complexidade nos aromas, o que é bem interessante. E por fim, uma última curiosidade, que como eu falei, é plantado em vários lugares do mundo. Então eu peguei mais ou menos a área, aqui a informação da área de quanto que é plantado dessas uvas para esse corte no mundo. E para você ter uma ideia, são 440 mil hectares. O que, trazendo aqui para o brasileiro, para a gente entender um pouco melhor, daria aproximadamente, segundo o padrão FIFA aí dos campos de futebol, 105 por 68 metros, né, largura por comprimento. Isso daria aproximadamente 630 mil campos de futebol ao redor do mundo, onde se planta as uvas para fazer esse tipo de corte. Então é muita coisa. Vale demais a pena também você experimentar, ainda mais com toda essa variedade, tanto do corte, das porcentagens da uva que ele pode levar, quanto também do lugar onde ele é plantado, da mão do enólogo, do tempo de envelhecimento. Então fica demais a minha recomendação para esse corte GSM. Particularmente eu gosto muito dele e toda vez que você prova de algum lugar diferente, é um vinho diferente. Se ficou alguma dúvida, você tem alguma outra curiosidade ou pedido de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu tô sempre vendo. E se me acompanhou até aqui, considere se inscrever no canal se não for inscrito, deixa o like e fica por dentro que vem muito mais coisa por aí. Tchau, tchau!